Olá, aqui é a Isaminatel e eu tô aqui especialmente para você que é membro do canal Isaminatel no YouTube, com uma continuação do nosso livro Comunicação Não Violenta. Tivemos uma pausa por causa das férias, mas agora a gente já está de volta com força total. E pós-férias, pós-ano novo, nós temos também, além do Comunicação Não Violenta, uma grande surpresa pra gente aqui dos membros, que é o Milagre da Manhã. Então, além dessa série de comunicação não violenta que nós vamos continuar, nós vamos ter também conteúdo sobre o livro O Milagre da Manhã e sobre a minha experiência com este livro, tá? Eu espero muito que faça tão bem para você quanto tem feito para mim. Bom, a gente tinha começado a falar sobre 10, frases ali que a gente tinha a possibilidade de fazer observação ou avaliação. Você lembra disso? E aqui eu vou retomar esse exercício e depois vou trazer o que ele sugere como respostas. Bom, eu vou lembrar o exercício para você para te contextualizar, tá? Do último vídeo. Para determinar sua habilidade de discernir entre observações e avaliações, é a página 59 se você estiver acompanhando no livro. Faça o exercício a seguir. Circule o número de qualquer afirmação que seja uma observação pura, sem nenhuma avaliação associada. 1. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Já vamos lá para a resposta. Se você circulou esse número, discordamos. Sem nenhum motivo é uma avaliação. Também considero uma avaliação inferir que João estava com raiva. Ele podia estar magoado, amedrontado, triste ou outra coisa. Exemplos de observações sem avaliação poderiam ser: João me disse que estava com raiva. Aí eu tenho certeza, não estou eu julgando, sabe? Ou ainda, João esmurrou a mesa, né? Que você está falando do que você viu. Então você presume que seja raiva, pode até ser, mas o que você viu é que ele esmurrou a mesa, né? Muito bem. O número 2 dizia: ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV. Você consegue ver isso? Se você consegue ver, não tem avaliação. Se você circulou este número, estamos de acordo em que se fez uma observação a qual não estava associada nenhuma avaliação. 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Se você circulou esse número, estamos de acordo. Nenhuma avaliação, é um fato, né? 4. Meu pai é um homem bom. E aí, hein? Se você circulou este número, discordamos, discordamos, estamos em desacordo. Considero demais uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: Maria passou. Desculpa. Considero homem bom uma avaliação. Perdão. Uma observação sem avaliação poderia ser: durante os últimos 25 anos, meu pai tem doado 1/10 de seu salário a obras de caridade. E aí você põe o fato que talvez o leve a concluir que seu pai seja um homem bom, né? Que aí é comprovável. 5. Maria trabalha demais. Aqui sim, se você circulou esse número, discordamos porque considero demais uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: Maria passou mais de 60 horas no escritório esta semana, né? Então, o demais aí é que é a avaliação. 6. Luiz é agressivo. Perceba que não tem relação com verdade. Pode ser verdade a avaliação, mas não deixa de ser uma avaliação, tá? Aqui a gente quer fazer uma distinção entre o que é avaliação nossa e o que é observação. Mesmo que a avaliação seja verdadeira, ela ainda é uma avaliação nossa, um filtro nosso, um olhar nosso sobre a questão. Porque pode ter um louco que trabalha mais e que olha para Maria e fala: nem é tanto assim. Então, é a avaliação dele daí, tá? Então, Luiz é agressivo, é o número 6. Se você circulou esse número, discordamos, porque considero agressivo uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: Luiz bateu na irmã quando ela mudou de canal, né? E aí a gente vai indo. 7. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias desta semana. Ok, não tem avaliação. Você viu que ela foi e é fato. 8. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. Se você circulou este número, discordamos. Considero frequentemente uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: esta semana, meu filho deixou 2 vezes de escovar os dentes antes de dormir.
Porque frequentemente é subjetivo. Pode ser, se você fala frequentemente, eu tinha pensado em 5 vezes na semana, foram 2. Para você é frequentemente, entende? Então, se deixa margem para dúvida, avaliação. 9. Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. Ok, se ele disse isso, foi isso que ele disse, acabou, não tem avaliação. E 10. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Se você circulou esse número, discordamos. Considero reclama uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: minha tia telefonou para mim 3 vezes essa semana e em todas falou de pessoas que a tratam de alguma maneira que não a agradou. Né? Porque se você pensar lá na programação neurolinguística, reclamação é uma nominalização que você não sabe, ou um verbo inespecífico, se você fala reclama. Então ele é inespecífico, na cabeça de cada um passa uma coisa, se dá margem para passar outras coisas, é avaliação. Beleza? E aí a gente tem, para fechar o capítulo 3, um texto que é tipo uma canção, chamado A Máscara, uma poesia talvez. Sempre uma máscara, branca e segura na mão magra. Ela sempre tinha uma máscara diante do rosto. E em verdade o pulso que a segurava com leveza era adequado à tarefa. Às vezes, entretanto, não haveria um arrepio, um tremor na ponta dos dedos, ainda que bem leve, ao segurar a máscara? Durante anos e anos fiquei curioso, mas não ousei perguntar. E então, num movimento grosseiro, olhei por trás da máscara e não encontrei nada. Ela não tinha rosto. Ela havia se tornado meramente a mão que segurava a máscara com elegância. Olha tanto que eu arrepio com isso aqui. Eu acho que muitos de nós já se distanciou tanto de si mesmo que a gente virou a mão que segura a máscara diante dos nossos rostos. A gente já não sabe nem quem a gente é sem as máscaras que a gente usa para agradar, para atender as expectativas da família, da sociedade, da cultura. Triste. Triste. Capítulo 4. Identificando e expressando sentimentos. O primeiro componente da CNV é observar sem avaliar. O segundo é expressar como nos sentimos. O psicanalista Rollo May afirma que a pessoa madura se torna capaz de diferenciar sentimentos em muitas nuances. Algumas experiências são fortes e apaixonadas, ao passo que outras são delicadas e sensíveis, tal qual os diferentes trechos de uma sinfonia. Entretanto, para muitos de nós, os sentimentos são, nas palavras de May, limitados como as notas de um toque de clarim. O alto custo dos sentimentos não expressos. Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Olha o que ele está dizendo. A gente tem mais palavras para reclamar e rotular e xingar o outro do que para expressar os nossos estados emocionais. Isso significa: passei 21 anos em escolas americanas e durante todo esse tempo não me lembro de ninguém ter me perguntado como eu estava me sentindo. Os sentimentos simplesmente não eram considerados importantes. O que se valorizava era a maneira certa de pensar, tal como definida por aqueles que detinham posições de hierarquia e autoridade. Somos ensinados a estar direcionados aos outros em vez de em contato com nós mesmos. Isso é sério. A gente está direcionado para fora ao invés de para dentro, perdendo a conexão interna. Aprendemos a ficar sempre imaginando o que será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer. Sempre os outros, sempre o que estão pensando, o que estão pensando, o que estão pensando. Uma interação com uma professora quando eu tinha uns 9 anos demonstra como a alienação de nossos sentimentos pode começar. Uma vez, eu me escondi numa sala de aula porque alguns meninos estavam me esperando do lado de fora para me bater. Uma professora me viu e pediu que eu saísse da escola. Quando expliquei que estava com medo de sair, ela declarou: menino grande não pode ter medo. Alguns anos depois, isso foi reforçado quando comecei a praticar esportes.
Era típico dos treinadores valorizar atletas dispostos a dar tudo de si e continuar jogando, não importando a dor física que estivessem sentindo. Nega o medo, nega a dor, nega. Aprendi a lição tão bem que certa vez joguei beisebol por um mês com o pulso quebrado. Num seminário de CNV, um universitário falou do colega de quarto que ligava o aparelho de som tão alto que ele não conseguia dormir. Quando pedi que expressasse o que sentia quando isso acontecia, o estudante respondeu: "Sinto que não é certo tocar música tão alto à noite." Expliquei que quando ele dizia a palavra sinto seguida de que, estava expressando uma opinião, mas não revelando seus sentimentos. Pedi que tentasse novamente expressar seus sentimentos e ele respondeu: "Acho que, quando as pessoas fazem coisas como essa, é um distúrbio de personalidade." Expliquei que aquilo ainda não era um sentimento, era uma opinião. Ele fez uma pausa pensativa e então anunciou com veemência: "Não tenho absolutamente nenhum sentimento a respeito disso." A gente está desconectado dos nossos sentimentos. Era óbvio que esse estudante tinha fortes sentimentos a respeito daquilo. Infelizmente, não sabia como tomar consciência dos seus sentimentos, quanto mais expressá-los. Essa dificuldade de identificar e expressar sentimentos é comum. E, em minha experiência, é especialmente comum entre advogados, engenheiros, policiais, executivos e militares de carreira. Pessoas cujo código profissional as desencoraja a manifestar emoções. Para as famílias, o preço se torna alto quando os membros não são capazes de comunicar suas emoções. Reba McEntire, cantora de country e western, escreveu uma música depois da morte do pai e lhe deu o título The Greatest Man I Never Knew, o maior homem que nunca conheci. Ao fazê-lo, ela sem dúvida estava expressando os sentimentos de muitas pessoas que nunca conseguem estabelecer conexão emocional que gostariam de ter com os pais. Isso é sério, isso é profundo, isso é triste, isso é perigoso e isso está nas nossas mãos em relação aos nossos filhos. Ouço regularmente afirmações como: "Não me interprete mal, sou casada com um homem maravilhoso, mas nunca sei o que ele está sentindo." Uma dessas mulheres insatisfeitas trouxe o marido a um seminário durante o qual ela lhe disse: "Sinto como se estivesse casada com uma parede." O marido então fez uma excelente imitação de parede. Ficou sentado, calado e imóvel. Exasperada, ela se virou para mim e exclamou: "Veja, é isso que acontece o tempo todo. Ele fica sentado e não diz nada. É exatamente como se eu estivesse vivendo com uma parede." Respondi: "Está me parecendo que você está se sentindo solitária e querendo mais contato emocional com seu marido." Quando ela concordou, tentei mostrar que era improvável que afirmações como "sinto que estou vivendo com uma parede" despertassem a atenção do marido para seus sentimentos e desejos. Na verdade, era mais provável que fossem ouvidas como críticas do que como convite para se conectar com os sentimentos da esposa. Atenção, atenção! Quantas vezes nós estamos fazendo críticas ao invés de expressar os nossos sentimentos e desejos de conexão? Ademais, esse tipo de afirmação frequentemente leva a profecias que acabam por acarretar sua própria concretização. Por exemplo, um marido ouve críticas por se comportar como uma parede. Ele fica magoado, desencorajado, não responde, confirmando assim a imagem de parede que a esposa tem dele. Os benefícios de enriquecer o vocabulário de nossos sentimentos são evidentes, não apenas em relacionamentos íntimos, mas também no mundo profissional. Certa vez fui contratado para dar uma consultoria aos membros do departamento de tecnologia de uma grande empresa suíça, incomodados com a descoberta de que os funcionários de outros departamentos os estavam evitando. Quando se perguntou aos outros funcionários o porquê, eles responderam: "Detestamos ir lá consultar aquelas pessoas. É como falar com um bando de máquinas." O problema diminuiu depois que passei algum tempo com os membros do departamento de tecnologia e os estimulei a expressar mais sua humanidade na comunicação com os colegas. Em outra ocasião, eu estava trabalhando com os administradores de um hospital que andavam preocupados com uma iminente reunião com os médicos do estabelecimento.
queriam apoio para um projeto que os médicos recentemente haviam rejeitado por 17 votos a 1. Os administradores estavam ansiosos para que eu demonstrasse como eles poderiam utilizar a CNV ao falar com os médicos. Ensaiamos o encontro e, no papel de um administrador, comecei dizendo: estou com medo de abordar este assunto. Escolhi começar dessa maneira porque pude sentir quanto os administradores ficavam amedrontados ao se prepararem para confrontar outra vez os médicos. Antes que eu pudesse continuar, um dos administradores me interrompeu para protestar. Você não está sendo realista. Nunca poderíamos dizer aos médicos que estamos com medo. Quando perguntei por que parecia impossível reconhecer que estavam com medo, ele respondeu sem hesitação: se confessássemos que estamos com medo, eles nos fariam em pedacinhos. A resposta não me surpreendeu. Já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que não conseguem jamais se imaginar expressando seus sentimentos no local de trabalho. Entretanto, fiquei satisfeito em saber que um dos administradores efetivamente decidiu arriscar, expressar a sua vulnerabilidade na temida reunião. A vulnerabilidade nos conecta. Expressar a vulnerabilidade. Faça isso com seu filho. Eu faço. Estou triste, estou com medo. Claro que existem momentos e momentos, mas faça isso e experimente a conexão. Com o marido, com a esposa. Em vez da abordagem habitual, que consistia em parecer estritamente lógico, ele escolheu expressar seus sentimentos e os motivos pelos quais desejava que os médicos mudassem de posição. Percebeu como os médicos reagiram de forma diferente a ele. No final, ficou espantado e aliviado quando, em vez de ter sido feito em pedacinhos pelos médicos, estes reverteram sua posição e votaram por apoiar o projeto por 17 votos contra 1. Aquela reviravolta dramática ajudou os administradores a perceberem e a apreciarem o impacto potencial de expressar a vulnerabilidade de cada um, até mesmo no local de trabalho. Por fim, deixe-me contar um incidente pessoal que me ensinou os efeitos de esconder nossos sentimentos. Eu estava dando um curso de CNV para um grupo de estudantes de áreas urbanas decadentes. Quando entrei na sala no primeiro dia, os alunos que estavam conversando animadamente uns com os outros ficaram quietos. Bom dia, cumprimentei. Silêncio. Senti-me muito desconfortável, mas tive medo de expressar isso. Em vez disso, continuei com o meu modo mais profissional. Neste curso, estudaremos um processo de comunicação que, espero, vocês achem útil no relacionamento em casa e com os amigos. Continuei a apresentar informações sobre a CNV, mas ninguém parecia estar escutando. Uma moça, procurando na bolsa, achou uma lixa e começou a lixar vigorosamente as unhas. Os alunos próximos às janelas colaram seus rostos no vidro, como se estivessem fascinados pelo que acontecia na rua lá embaixo. Comecei a me sentir cada vez mais desconfortável, mas continuei não dizendo nada. Finalmente, um aluno, que de certo tinha mais coragem do que eu estava demonstrando ter, disparou: você odeia estar com negros, não? Fiquei atordoado, mas percebi imediatamente como eu mesmo havia contribuído para essa percepção por parte do estudante, ao tentar esconder meu desconforto. Eu estou me sentindo nervoso, admiti. Mas não porque vocês sejam negros. Meus sentimentos têm a ver com não conhecer ninguém aqui e desejar ter sido aceito quando entrei nesta sala. Essa expressão de minha vulnerabilidade teve um efeito acentuado nos alunos. Eles começaram a perguntar sobre mim, a contar coisas sobre eles mesmos e a expressar curiosidade sobre a CNV. A vulnerabilidade, olha aqui, nos conecta. Mostrar-se frágil, expressar o sentimento, falar a verdade. Fica com isso, leva para você, para sua vida, faça experiências, faça teste, use esse conhecimento e depois a gente vai saber o resultado. Me dá feedbacks por aqui, viu? Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Obrigada por ser membro. Traz mais gente para cá, porque a vida vai ficando cada vez melhor com esses conteúdos. Fica com Deus. Tchau!